muito boa noite. É sempre um prazer renovado ter você aqui no De Bem com a Vida, um programa que faz de tudo para lhe ver sorrir, sorrir de corpo e alma. E hoje nós vamos falar num tema que nos é muitíssimo caro, que é a idade e o tempo não nos limitam, ao contrário, nos revelam. Gostou? Então sorria, porque o De Bem com a Vida está começando. Hoje a nossa sala de visitas está florida em experiência, em conhecimento, em expertises que vão concorrer para que nós estejamos cada vez mais de bem com a vida. Com muito prazer, nós recebemos o professor Adelicel. Muito boa noite, professor, o nosso eterno vereador de Porto Alegre, que trouxe muitas bandeiras para a civilidade da capital dos gaúchos. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. A nossa estrategista digital, Fernanda Chaves. Como vai você, Fernanda? Boa noite a todos. Tudo bem, Cris? De bem com a vida. Sempre. E também conosco, ele é analista de negócio. No próximo programa, nós vamos falar sobre o que faz um analista de negócios, né? Porque quem não conhece essa nomenclatura pode ter infinitas interpretações. Afonso Escosteg, hoje presidente da Associação Sociedade Sem Idadismo, eles levantam a nossa bandeira para que nós tenhamos protagonismo social. Muito boa noite. Boa noite, Cris. Obrigado mais uma vez. Estamos aqui. Sim, vamos conversar um dia sobre essa questão sobre o que faz um analista de negócios, um administrador. Afonso, nós recebemos a comunicação, uma mensagem muito querida, carinhosa, de uma amiga, ela já é amiga do programa, ela é psicóloga, terapeuta, e permitiu que eu desse o nome, a Diana Vicari, e disse: nossa, como o senhor Afonso é contundente e polêmico nas suas manifestações. Eu disse: Diana, querida, sempre mande as suas manifestações, elas são extremamente bem-vindas, mas você não conhece da missa a metade. Eu quero iniciar cumprimentando vocês pelo aniversário da Associação Sociedade Sem Idadismo, e ontem, produzindo, né, Fernanda, o programa, e nós acompanhamos uma matéria exibida pelo SBT, onde um carro estaciona, desce uma pessoa idosa, a coloca na calçada com um shorts e vai embora. Então, ao mesmo tempo que a gente se eleva por comemorar o aniversário de um movimento, que hoje já é uma associação, né? Ela tem identidade, mas a gente percebe o quanto ela é necessária por ver na televisão as pessoas depositando um pacote. Parabéns, mas eu já começo perguntando qual a urgência de instituir uma cultura inclusiva, especialmente para nós da geração 50, 60, 80, 90, 100 mais. Começo contigo, Afonso. Quem sabe o Adelinho. Então, Adelinho, comece você, já que ele passou a bola, vamos bater o pênalti. Não, é que como eu estou sempre no programa, né, então vamos deixar o Adelinho se estrear. Tá certo. Porto Alegre tem 21% de pessoas acima de 60 anos, ou seja, 1/5 da população de Porto Alegre está nessa faixa etária. São os cabelos prateados, são pessoas com muita experiência, é um estado sempre que teve uma boa cultura, sempre teve um grande esforço na questão da educação, desde as brisoletas lá da década de 60, até hoje com as principais universidades. E nós temos pessoas altamente capacitadas, com 50, 60, 70, que poderiam estar no mercado de trabalho dando uma grande contribuição. Felizmente, algumas empresas estão se voltando para esse público. E esse público tem acúmulo, e tem mais. É muito importante que sempre numa empresa tenha alguém com mais idade, porque aí pode se abrir um grande diálogo intergeracional. Ah, mas o idoso não tem conhecimento nas questões digitais. Não é bem assim.
há muitos idosos que trabalham bem essa questão, e nós temos hoje pessoas trabalhando nisso. O Guilherme, que é um parceiro nosso da associação, que trabalha no Sebrae, ele é um especialista na área de inclusão digital para pessoas idosas. E nós estamos trabalhando exatamente esses temas. Nós queremos que, cada vez mais, as pessoas idosas não tenham apenas um bate-papo com o neto, faz assim, com o filho faz assim, mãe, vó faz assim. Não, nós queremos gente com paciência, que desenhe para eles todos os procedimentos para fazer a abertura de um aplicativo, como é que se trabalha a conta bancária, etc. e tal. Eu acredito muito, muito mesmo, nas grandes possibilidades, mas não é fácil incluir. A começar com o plano diretor que está em discussão em Porto Alegre, nos 20 e poucos itens que chamam de objetivos, não tem uma única vez as palavras pessoa idosa. Nem uma vez. Ou seja, é uma falha tremenda no principal documento que organiza a cidade de Porto Alegre. Para o futuro, né? Para o futuro. Presente e futuro, mas principalmente o futuro. E estranho porque nós aqui no Rio Grande do Sul, nós somos mais avós do que netos. Por que a nossa voz não é ouvida, Afonso? Uma das razões pelas quais se criou o movimento, um ano atrás, agora dia 24 de agosto, a gente está comemorando um ano de formação do movimento, é exatamente essa falta de visibilidade. O assunto envelhecimento e o assunto idadismo, que é essa formação contrária ao envelhecimento, ele não está na pauta da sociedade. Muito embora se discuta e se saiba que nós somos uma sociedade que está envelhecendo, e o Rio Grande do Sul e Porto Alegre são campeões nacionais nesse aspecto, isso não está na pauta da sociedade ainda. A sociedade vem selecionando alguns aspectos, como economia prateada, alguns nichos de mercado estão sendo trabalhados, mas a grande maioria da população está de fora. Nós não temos hoje preocupação do poder público, como se vê pelo próprio plano diretor, com relação à mobilidade das pessoas idosas, com relação às calçadas, a coisa muito simples, as calçadas de Porto Alegre são, enfim, não dá nem para usar a expressão. O que acontece? Porque nós ainda não trouxemos para a pauta da sociedade e por isso o movimento trazer para a pauta da sociedade o fato de que nós somos uma sociedade que envelhece. Isso é idadismo. Adili, Fernanda, tu querias dizer alguma coisa? Não, eu quero começar desde o início, eu ainda não sendo uma aposentada. Eu me aposentei, tenho direito, meus 60 anos lá de contribuição, enfim, 60 anos de idade, 30, 40 de contribuição. Me aposentei. Eu quero voltar para o mercado de trabalho. Eu perco a minha aposentadoria? Não. Eu posso assinar a carteira, uma empresa pode me contratar Pode. e eu assinar a carteira, Pode. receber o meu benefício, Pode, que eu legalmente contribuí. pode, sem nenhum problema. Eu acho que a gente levantar esse ponto, assim, porque de perda e de ganhos, né, de qual é a vantagem Uma perda, de só ganho. só ganho. Mas não, é importante que os nossos amigos e as nossas amigas que decidem por seguir no mercado ou por voltar ao mercado de trabalho, né, professor, podem, sem ônus, não há perdas. Não há perda alguma, pelo contrário. É claro que você tendo carteira assinada, você volta a pagar a previdência, que você está contribuindo com as novas gerações que vão se aposentar. Porque no seu benefício não altera mexe nada. o seu benefício, não altera mais. Inclusive, no caso do serviço público, o servidor que é público e contribui para, por exemplo, no caso do Rio Grande do Sul, IP, ele pode se aposentar pelo IP e continuar com uma carteira assinada pelo INSS, vai pagar o valor do INSS, porque são entes diferentes, e ele pode acumular e se aposentar depois também pelo INSS. E abrir um CNPJ eu também Pode posso, abrir sem um perder o CNPJ, meu não tem benefício. limite, né? O CNPJ, sem perder, nem nada, porque eu ele vai abrir acho uma PJ sem que problema. o caminho... Tem algumas pequenas condições de prazo, de tempo, tá? Mas não perde. Não perde. Mas me parece, quero ouvir a opinião de vocês, que um caminho que se apresenta é abrir um CNPJ, né? Isso não tem limite de idade. Mas quem parou no mercado, né? Se aposentou,
resolveu ter a vida de aposentado e viu que financeiramente não dá. Vamos falar bem o português. Não dá o que o aposentado ganha. Via de regra, não consegue vencer o mês. Então, ele é obrigado a voltar no mercado de trabalho e ele se defronta com a questão da tecnologia, de não sei o que, não sei o que. Mas isso se aprende. E se a pessoa tiver dificuldade, ela tem tanta coisa que o pessoal da geração 50, 60 a mais pode fazer, ou não tem, ou acabou ali. Não, acho que tem muitas coisas para fazer. Como eu falei antes, eu acho que ter um idoso num local de trabalho sempre é uma conexão com o passado, sempre é um conhecimento que vai ser dado para a nova geração. E eu, se eu fosse um empresário, um empreendedor, eu apoiaria e contrataria pessoas com mais de 50, 60 anos, que eu acho tremendamente importante, e faria as conexões com jovens, e faria rodas de conversa e atividades para colocar essas pessoas no meio digital. Sabe que detalhe, aqui... só bem da verdade, para que a gente não pareça estar dizendo uma coisa. Existem alguns limites quando a pessoa faz uma MEI, que é um CNPJ, em relação à sua aposentadoria. Não é assim, vou abrir um CNPJ, vou faturar milhões e vou continuar. Não. Há um teto de faturamento de uma empresa, eu não tenho de cabeça agora, em que a pessoa, que é 80 mil reais. A pessoa pode, sem perder a sua aposentadoria. Eu sei, por exemplo, agora acompanhei uma amiga minha que estava com um seguro-desemprego e queria fazer receber PJ. Não pode. Pode, desde que não ultrapasse o faturamento de um salário mínimo, no caso de concomitante com... Então, existem algumas regras que devem ser estabelecidas, mas é possível? Sim. É isso possível, que a gente precisa colocar aqui, a luz no fim do túnel. A luz no fim do túnel. E aqui, professor, nós temos uma campanha que chama Contrate a Experiência que Transforma. Isto é, você vai perceber a diferença de contar no seu time, na sua equipe, com um profissional que tem experiência, que sabe, tem a sabedoria de relacionamentos, que consegue contornar conflitos, que hoje é um grande problema nas empresas. Isso e muito mais a gente vê em seguidinha depois do nosso comercial. Voltamos. Hoje o nosso programa está celebrando o aniversário de um ano de um movimento, Sociedade Sem Idadismo, que, pela sua robustez em termos de propósito, se transformou em uma associação, e nós temos 2 protagonistas da Sociedade Sem Idadismo, a professora Delicel, e o nosso colunista, o analista de mercado, Afonso Escostec. Também quero mandar um abraço muito especial aos apoiadores do programa, o Sindicato dos Nutricionistas no Estado do Rio Grande do Sul, lembrando que saúde começa pela boca. Aquilo que a gente bota para dentro do corpo trará consequências, boas ou ruins. Também a arte de fazer delícia. Você quer que o seu evento seja um sucesso em termos de qualidade, de gastronomia, de experiências, chame Arte de Fazer Delícias. Dê passeio, moda em todos os sentidos. Hoje a imagem, hoje sempre, né? A imagem é o nosso cartão de visitas. Está com dúvida? Quer uma roupa bacana, transada, customizada? Liga para Dê Passeio. Moda em todos os sentidos, em todas as ocasiões. Quer ler porque ler agrega valor? Editora Coralina, livro para todos os momentos. E também Casa de Escriba. Você tem o desejo de escrever e lançar o seu livro, ligue para a Casa de Escriba. O time vai colocar o seu livro no mercado e fazer o seu livro rodar. Mas rodar, professor, nós precisamos fazer com que os nossos colegas de idade precisam e querem estar no mercado de trabalho. O que a associação vai fazer para isso? Nós começamos a fazer rodas de conversa, baseado fundamentalmente nos livros que nós já publicamos, que é Metamorfose da Vida, volume 1, 2023,
volume 2, 2024, e está indo para edição agora, o volume 3. Então, são conversas em vários lugares, os mais distintos possíveis, seja num café, num sindicato, em qualquer instituição. Nós estamos agora em discussão com alguns departamentos de aposentados e pessoas idosas. O Afonso e eu já conversamos com o departamento dos bancários, que é ativíssimo, você tem que chamar a Natalina, que tem uma experiência brilhante, né, Afonso? E nós estamos para fechar uma conversa essa semana com o pessoal de Caxias do Sul, o departamento da pessoa idosa, dos aposentados, do Sindicato de Servidores, que tem lá uma parceria também com a Associação Brasileira de Alzheimer, seção de Caxias do Sul, e nós estamos agora numa conversa com o CEPES, sindicato, que tem um departamento antiquíssimo, e o CEPES agora está comemorando 80 anos, está saindo um livro que nós estamos juntos na coordenação, ou seja, muitas coisas estão acontecendo. Nós temos aí uma conexão com o estado de Pernambuco, que o Afonso tem mantido mais relações, nós vamos começar a fazer também isso crescer e ter essa sinergia. Como é que faz para minha amiga e o meu amigo que queiram participar dessas falas, dessas rodas de conversa? Nos contatando. Pode ser através do Instagram, que a gente Do coloca Instagram, aqui. Arroba nossos... idadismo. Então, idadismo. É nós mais estamos fácil. colocando. O arroba Então, É o mais idadismo. fácil. É o mais fácil. Arroba idadismo. Se você quer ou Manda uma precisa mensagem. trabalhar, manda uma mensagem para o Instagram que está aqui na tela, e eu tenho certeza que você vai abrir uma oportunidade na sua vida profissional e social, porque aposentar-se, minha amiga, não é ficar limitada aos aposentos, é continuar a vida de uma forma mais plena. Como é que a gente vive empresarialmente uma vida mais plena, Fernanda Chaves, através do marketing digital? Hoje, qualquer um de nós, independente se é novo ou velho, Pessoa idosa. ou é telespectador do programa de Bem com a Vida, como eu costumo dizer com a Cris, para não rotular. Então, sim, aqui a gente teve uma conversa bem importante sobre como que em outro momento da vida, após a aposentadoria, tu pode se manter no trabalho, garantindo um direito que já é seu, né? Eu tinha essa dúvida, eu realmente penso assim, claro, eu tenho um CNPJ, né? Eu vou me aposentar, mas eu pretendo viver do meu CNPJ. Mas para quem não tem um CNPJ, foi toda a vida funcionário, né? E se aposenta. E quando tu é funcionário público, eu tive essa experiência em casa com a minha mãe de ser uma funcionária pública e que após a aposentadoria ela resolveu viver, somente viver. E sim, é possível somente viver tendo uma boa aposentadoria, mas que não é a realidade Que não é a realidade do Brasil, né? Então precisa se encaixar. É importante para no mercado de trabalho hoje tu ter um conhecimento mais aprofundado do celular. O celular pode mexer, ele não vai estragar, pode apertar em todos os, clicar ali, colocar as teclas, ele não estraga, então não precisa ter medo de celular. O cuidado sempre é para que não passe números e senhas, né? Mas no geral precisa ter habilidades, pede para o seu neto para manipular o notebook dele. É importante também ter esse contato com as telas, né? Não se deixe envelhecer de conhecimento também, né? Mas um cuidado. O Adeli trouxe. Já temos casos de pessoas idosas que manipulam demais o celular e começam a ser viciados. Eu tenho estudos sobre isso. Viciados em internet. É a alternativa que essas pessoas acham para a solidão. Isso é muito ruim. Há estudos dramáticos sobre isso, como tem dramáticos exemplos dos jovens e adolescentes. Né? Temos agora também os idosos, infelizmente. Nós vamos falar nisso, né? Vamos voltar a esse assunto sobre a solidão e os seus aspectos nefastos, né? Como o aparelho, como a internet. Mas eu fico me perguntando, eu estava ouvindo vocês, por que a gente insiste, quando é mais jovem, em escrever histórias de preconceito? Por que isso é tão forte em nós?
Por causa da Exatamente. sociedade. Por quê? Por causa da sociedade é preconceituosa, né? É isso que nós queremos mudar. E aí vem a questão do idadismo, porque quando um jovem ou pessoas escrevem de forma, vamos chamar, preconceituosa, na verdade ele foi formado numa coisa que nós chamamos do estereótipo. Já desde criança, eles começam a formar esta ideia. Eu vejo agora, até fazer uma observação, que a Fernanda ficou meio tatibiou por dizer velho, né? Por quê? Porque a gente começa a perceber que essa palavra ela sempre foi muito carregada de uma visão negativa. Ser velho era uma coisa ruim. Nós ainda temos isso na sociedade. Nós tivemos agora, sábado passado, um encontro com um grupo de escoteiros, e conversando com 7 lobinhos, crianças de 7 a 10 anos, né, tentando exatamente ver qual é a percepção e já influenciar no sentido de que eles não formem uma ideia do que é velho. O problema não é a palavra velho. A gente pode dizer velho, tem gente que defende, eu gostaria de continuar a ser chamado de velho, né? Não há problema, é o uso que se dá da palavra. A conotação, né? A conotação quando ela vem carregada de um estereótipo de que velho é coisa ruim. Então, ela começa, quando é mais adolescente ou jovem adulto, se vai se manifestar, escrever, aí vem o preconceito, que é aquele sentimento que ela aprendeu através dessas imagens, e transmite isso adiante. Mas então, a gente tem nós que queremos bater, mudar isso. Que só é velho, só se torna uma pessoa idosa quem tem a graça de estar vivo. Que se a pessoa morre antes, ela não viveu as outras fases da vida que hoje, graças à ciência, à medicina, os avanços, a gente pode viver com saúde. E uma questão, só Madeleine, rapidinho. O que nós estamos realmente precisando hoje em dia é mudar o conceito do que é a pessoa idosa. Do que é uma velhice. O que é a pessoa idosa? Não tem hoje. A lei estabelece 60 anos, mas isso é um rótulo apenas para defender direitos. A lei foi criada para a defesa de direitos e definiu que pessoa idosa é aquela que tem mais de 60 anos. Só que o conceito mudou, já não existe mais. Como é que uma pessoa... Olha para mim, eu sou velho? Nem as crianças olharam para mim e disseram que eu era velho. O que define ser o velho? Ter mais de 60 anos? Nós estamos precisando redefinir ou criar um novo conceito de velhice e de pessoa idosa. A medicina já começou a trabalhar isso, mas socialmente a gente não conseguiu Como tu ainda. definirias o velho, a velha, ou a pessoa idosa, ou a geração prateada? Eu acho que primeiro a gente tem que partir da questão da lei, né? Pessoa mais de 60 anos é uma pessoa idosa por lei, como disse o Afonso. Mas há estudos muito claros que pessoas com 60 têm um grande pico de melhoria na questão do pensamento. Aliás, é a fase, se o senhor me permite, que as pessoas são mais criativas. Exatamente. Dos 60 aos 70 anos. Eu sinto isso também, que agora que eu tenho 72, eu sinto que também, de alguns anos para cá, o meu acúmulo de conhecimentos se torna muito fácil, por exemplo, escrever um texto, ou de ter uma leitura e, a partir disso, fazer uma resenha. Você fala, como é que tu faz ler um livro e já resenha na hora? É isso que eu faço. Ou seja, eu fui criando esse hábito e acho que isso é muito importante. Eu tenho uma experiência pessoal. Eu me aposentei apenas aos 65 por idade, porque eu fui daquela geração que nunca deu muita bola para carteira assinada, que eu era um pouco diferente dos outros, porque todo mundo da minha geração tinha preocupação. Era concursado, etc e tal. Bom, hoje... No início desse ano, fui instigado por um jovem de 40 e poucos anos a fazer uma empresa de consultoria. No início vacilei, depois eu entrei nessa e nós temos hoje a Dominus, que é uma consultoria e capacitação para atividades legislativas, atividades executivas, que nós temos essa experiência, e é uma experiência incrível. Um sujeito de 40 e poucos anos e um de 72, nós estamos fazendo juntos chover, porque é uma experiência que eu tenho acumulada e dele esse vigor ainda de um jovem que quer apostar, entende? Largou um emprego público para estar na iniciativa privada com um cara que já está aposentado. Isso é uma experiência incrível. Eu tenho essa dádiva de poder fazer isso. E outra coisa é a questão com as crianças. Eu acho que o idoso, olha, qualquer idade, né? Mas o idoso tem que ter relação com crianças.
Eu não tenho filhos, eu e minha esposa, por opção, não temos filhos, nós vamos criar sobrinhos. Hoje eu tenho sobrinhos, netos, e uma sobrinha neta mora perto da minha casa. Eu sou quem fornece os livros. Ela já chega, ela já vai direto na minha biblioteca, quer saber o que tem de livros. Ou seja, isso é encantador, você poder contar história para as crianças, você ter esse relacionamento, e saia de casa sempre que possível com jovens, tá? E com idosos também. Nós temos, por exemplo, nós temos um grupo de pesquisa aqui de Porto Alegre, uma vez por mês a gente se reúne no mercado público, sextas-feiras, e conversamos. E esse público é o seguinte, tem jovens pesquisadores e temos a nossa geração 70 a mais. Isso é o que nós víamos na praça, se jogando dominó, só que Eu acho hoje salutar. E hoje a gente não vê mais esse movimento, né, na praça, de um jogo de dominó, de repente, bocha, era muito comum, a gente não vê mais. Tem vários Aonde que grupos estão de bochas que eu descobri em Balneário Camboriú. Inclusive, tem um grupo de bochas de 25 mulheres, só mulheres, tá? Isso é genial, eu acho isso muito genial bom. mesmo, porque a gente vê cada vez mais se colocando pistas de skate, mas não tem uma cancha de bocha. Esse assunto, ele nos contagia, ele nos inspira, e nós vamos continuar falando sobre a experiência que transforma, que aposentar-se não é se limitar aos aposentos, muito antes, pelo contrário. Eu, infelizmente, encaminho para o encerramento, porque o tempo para nós aqui é um limitador. Quero agradecer ao eterno vereador de Porto Alegre, professor Adeli, que bom que o senhor integra a sociedade sem idadismo. Chega de emudecer a voz de quem tanto fez, quem tanto faz e quem tanta sabedoria tem para compartilhar. Feliz daquele neto que tem os seus avós. Muito obrigada. Obrigado. Fernanda Chaves. Obrigada, Cris. Uma boa semana para nós, que a gente possa envelhecer e chegar aos 50, 60 com saúde e sabedoria. 100 anos com saúde pleno. E ao nosso polêmico colunista, cada vez que vem ao programa, nós recebemos um monte de comunicações e de mensagens. E acredite, a gente está rindo de satisfação, porque nós precisamos abrir a boca. Ninguém vai nos calar. Nós vamos falar, e a nossa bandeira é pertencimento social em qualquer idade, não é? De bem com a vida. De bem com a vida. Mais uma vez, muito obrigado. E acho até que bom que eu estou pegando essa fama de polêmico, né? O vilão preferido. Mas a gente precisa, como tu disseste, a gente precisa botar a boca e precisa trazer esse tema para a sociedade e, principalmente, precisamos rever o conceito do que é pessoa idosa e velhice. Boa noite. Comece a fazer parte da sociedade, da Associação Sociedade Sem Idadismo, e se você concorda ou não concorda com os nossos colunistas, escreva, porque nós somos um programa democrático e absolutamente sem preconceito com qualquer situação. Desejando a você uma semana muito de bem com a vida, sorria e preste atenção que a aposentadoria não é aposentar-se e viver limitado aos seus aposentos. Um grande beijo, saúde e paz, voltaremos.